Cada mundinho desse são mundos, assim, que tem suas métricas, sua jornada, e por aí vai. Então, quando você fala de CRM, você está falando lá de clique, de taxa de abertura, e por aí vai, de conversão, etc. Então, a gente tem super esse cuidado. E aí, a gente não deixa de oferecer sale para um cliente que é de preço cheio, porque é mais uma oportunidade de compra. Acho que a grande diferença aqui do nosso negócio, né, é que todo mês eu quero comprar uma roupinha nova. Agora, um acessório para o cachorro, você não tem tanta necessidade. Então, tem uma frequência menor. Não é ONG, né? Então, existem pessoas que trabalham por trás e o trabalho é uma contrapartida. Você trabalha para receber e a empresa te paga para trabalhar. Para que isso aconteça, as pessoas têm que comprar. E tem que ter uma margem sobrando, senão o negócio quebra. Então, é muito errado. Muitas vezes as pessoas falam, o meu CAC é de R$100. Fala aí, analítica e analítico de plantão. Belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks. Ao meu lado, eu sou o Gustavo Esteves, um dos hosts desse podcast. E ao meu lado tá ele, Miles Morales. Miles Morales, muito forte. Que isso, hein? Muito forte. Aranha Verso, tu, hein? Muito forte, muito Tu forte. tá no Aranha Verso, é igual o GA. Sim, sim. É o Google Verso, né? É o Google Verso. Só que no teu caso, tu Não, porrada... Google Verso não, a gente tem que mudar esse Vamos nome. mudar esse nome? Ok, então. Qualquer outro. Eu queria zoar porque a diferença do Google Verso pro Aranha Verso é que no Aranha Verso surgem mais novos Homem-Aranha. No Google Verso eles vão matando as ferramentas. Exatamente. Tá se diminuindo, né? A gente vai falar hoje sobre métricas para e-commerce. Estamos aqui com um time de peso, porque, como a galera da audiência já sabe, a gente não sabe do tema que a gente vai falar. Tem pra gente que sabe, pra gente aprender. Exatamente. Por isso vocês estão aqui. A galera já viu Esse, pela thumb. inclusive, é o macete do ano, né? Porque você É o vai macete trazendo uma do porrada ano. de gente que sabe das coisas. Eles vêm pra cá, falam, a gente aprende e a gente grava o próximo É podcast isso aí. fazendo a mesma estratégia. E tem Vamos uma porrada aprendendo de junto. consultoria gratuita. Consultoria gratuita. Consultoria gratuita pra gente por 20. Exatamente. De nada, por isso. Aí o mínimo que você tem que fazer é fazer o quê? Porra, no arrego, 5 né? estrelas 5 aqui no estrelas e compartilhar essa Só porra isso, é o mínimo, né? Mas vamos lá, a galera já viu pela thumb, mas estamos aqui com Patrícia e Marcel. Marcel da Farm Global, Patrícia da Z-Dog. Puta merda, torcemos aqui como a nata, meu irmão. aí. É. Peso do e-commerce. Duas marcas que levam meu dinheiro. Constantemente. É verdade. A gente também, no meio da conversa aqui, não, Luciano, tá tentando fazer algum tipo de parceria. Exatamente. A economia circular. Né? Exatamente. Vamos fazer essa Boa. economia circular. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso, totalmente nosso. Muito farm. O cara virou Cara, virou farm. Marcel, muito obrigado por estar aqui também. Pô, obrigado a mim, cara. Obrigado a vocês, desculpa. Muito feliz aqui de participar, cara, de conseguir dar uma contribuição aí, cara, dados, né, cara? Formação, tomar decisão com base em mais informação ali por trás é sempre importante. Pra isso que a gente tá aqui, pra gente já começar a trocar essa ideia, eu queria fazer a seguinte pergunta. Vocês trabalham com e-commerce constantemente, têm experiência não só do momento onde vocês estão, mas de outros momentos também, e o que vocês sabem. Quais são, na cabeça de vocês, ou na análise diária de vocês, as métricas chaves que a galera que trabalha com e-commerce deve acompanhar para medir o desempenho do seu site? Eu digo métricas chaves porque, logicamente, vão ter métricas mais importantes para cada tipo de setor. Mas existem algumas, quando a gente está falando do e-commerce, são importantes e todo e-commerce tem que analisar. Depois você vai pegando áreas de performance, produtos, usabilidade e tem métricas específicas. Mas olhando o negócio em si, existem métricas que você tem que analisar no dia a dia e talvez as pessoas que estão ouvindo a gente aqui negligenciam nem sabem que métricas são essas. Fique à vontade. Eu gosto muito de olhar dois grupos. O primeiro é monetário e mais imediatista, e o segundo é mais uma visão de cliente. Legal. Então, no monetário, eu olho taxa de conversão, né, que é esse percentual que vai trazer ali uma visão bem forte de eficácia. Receita, sempre acompanhada de margem. Como o digital é um canal muito focado, né, em desconto, é muito fácil você colocar todo o dinheiro ali em produto de sale ou ação comercial. Então, eu gosto de acompanhar essas duas métricas juntas para poder olhar a rentabilidade. E ad cost ou ROAS, né? Depende de como cada empresa gere a mídia, para você ter, no fim do dia, ali, uma visão de rentabilidade das campanhas, entender melhor onde alocar o investimento. Falando da visão de clientes, aquisição, então entender se a marca está trazendo cliente novo, se está retendo esses clientes. E aí entra muito o NPS, né? Ouvir um pouco do que o cliente está falando, entender o que você tem que fazer de melhoria. E agora que a gente lançou Z-Dog Kitchen, que é alimentação natural, é um produto recorrente, assinável, é muito importante para mim entender o lifetime value, né?
Esse cliente ele é mais difícil de adquirir, porque é uma mudança ali de comportamento, Uhum. né, uma mudança na alimentação, mas depois que ele entra para a base, ele vira um assinante. Então é uma receita recorrente de longo Perfeito. prazo. E além dessas, tem ali umas métricas que ficam de health check, né, para entender se deu algum problema. Então, olhar bounce, olhar percentual de carrinho abandonado, Ah, para ver se tem algum alerta vermelho. boa, boa. Boa. Eu concordo, obviamente, com tudo, tudo faz sentido. Eu vou tentar dar uma explicada um pouco como minha cabeça Boa. funciona, tá? Um pouco de estruturação, assim, como a gente começa a olhar qual é o objetivo de um digital como um todo. Boa. A gente tem que vender pro cliente novo e pro cliente que já comprou com a gente. Uhum. E é basicamente isso, não existe um terceiro tipo de cliente. Ou o cliente já comprou ou nunca comprou. Boa. Para o cliente novo, a última métrica ali, o fim da linha, é o CAC, que é quanto é que você está gastando para você trazer esse cara para dentro do seu site e comprar. Para o cliente que já comprou, você tem que olhar para lifetime value, você tem que olhar para o churn, o quanto você está perdendo esses caras ou não. E aí tem NPS para experiência, disso daqui como no geral, e ad cost ou ROAS, como dependendo de cada empresa olha, para você controlar o investimento que você está fazendo. CAC, Lifetime Value e Churn são métricas muito complexas. São complexas de calcular, são complexas de você mexer fazer uma ação e o ponteiro de fato mexer. Uhum. Então, elas são as métricas, assim, última linha, o que o CEO da empresa tem que controlar. Cara, são essas métricas. No dia a dia, o que você tem que fazer? Aí, subindo lá pro iníciozão, eu vou para a equação ali do varejo, que é receita igual a ticket médio vezes sessão vezes conversão. Não dá para você aumentar sua receita se você não mexer em um dos 3 termos ali. Perfeito. Ou você mexe na conversão, ticket médio, ou na sessão. Quando você começa a acompanhar todo dia a sua venda, e assim, não importa quanto tempo eu já tenha trabalhado na farm, se eu for trabalhar na Dog, eu vou ter que olhar um tempo para a venda para poder entender o que está acontecendo. Certeza. Para entender, cara, hoje eu fiz um e-mail que, cara, eu acabei de lançar 20 produtos no meu site. Ontem, há uma semana atrás, eu lancei 60. Qual é a diferença que isso daqui impactou? Eu fiz uma parceria nova. O quanto isso impacta aqui na receita? Cara, o meu competidor fez alguma coisa. Como é que a minha receita mexeu? Então, olhar essa receita ao longo do tempo para poder entender e tentar responder o que aconteceu ontem, por que eu vendi mais ou por que eu vendi menos, ou se foi só um ruído e tá tudo bem. E esse daqui tem que ser você só tem que se contentar com essa resposta na última linha, ali se você não achar mais nada, eu acho que é o primeiro passo. Então, assim, entende a receita e se pergunta, o problema está na conversão, na sessão ou no ticket médio. Lembrando, tem que estar ali, ou o problema ou a solução, né? Ou a gente vendeu muito por causa de um dos termos, ou vendeu pouco por causa de um dos termos. E a partir daí você começa a ir descendo o nível de granularidade de análise. Então, você pode fazer o mesmo racional, só que por canal de venda. Então, cara, como é que a mídia está vendendo, como é que o CRM está vendendo, como é que o orgânico está vendendo, como é que o app está vendendo, para você ir destrinchando. Então, por exemplo, no caso da Global, a gente vende tantos produtos de coleções passadas no site, que a gente chama de sale, quanto coleções novas, que a gente chama de full price lá, de preço cheio. Cada um tem uma margem diferente. Então, a minha venda caiu agora, porque o meu cliente do CRM está comprando mais sale e, por consequência, o ticket médio caiu. Para você chegar nesse nível de análise, você tem que analisar lá em cima primeiro para você entender que a receita caiu do CRM e que a receita caiu na parte de sale. Ou melhor, caiu na parte de full price, aumentou na parte de sale. Então, é uma cascatinha que tem que ir andando, e aí eu começo ali do mais simples até chegar lá no CAC, Lifetime Value, Churn, que são as E aí, principais nesse mais caso, ainda complexas. tem uma outra camada que é a do próprio comportamento do usuário, né? Sim. De você entender taxa de conversão na página de produto, qual é o item mais clicado dentro das listas de produto, e aí como que fica essa parte específica? É um time de UX que toca? É um time de design que vai consumir essas informações para poder otimizar a jornada do usuário? Como é que funciona isso? Boa. Lá a gente se divide, lá eu tenho 3 áreas, 4 analíticas ali, vamos colocar dessa forma. Eu tenho uma área de mídia paga, eu tenho uma área de CRM. O orgânico não é muito
muito o nosso foco de venda, é mais uma construção de marca lá na Uhum. Global. Então, mídia paga, CRM, que trazem fluxo e qualidade desse lead, que é importante, né? Se o lead está mais quente, está menos quente, então isso vai impactar na minha conversão. O BI, que é o time que monta todas as ferramentas e faz análise também. O BI tem que entender de negócio para mim. E eu tenho uma área que eu chamo de... Eu gostaria de chamar ela de planejamento de e-commerce, mas eu chamo de venda online. Mas eu gostaria de chamar de planejamento de e-commerce. Essa área é a área que faz todo mundo conversar ali. Eu tenho a parte de desenvolvimento do site, que é onde entra toda a parte de conversão, como é que tá clicando e por aí vai. Cada mundinho desses são mundos, assim, que tem suas métricas, sua jornada, e por aí vai. Então, quando você fala de CRM, você está falando lá de clique, de taxa de abertura, e por aí vai, de conversão, etc. Quando você está falando de mídia paga, você tem N canais, você tem o volume o custo por sessão, você tem o custo por impressão, você tem o ROAS de cada uma das campanhas, o ROAS total, etc. E quando você está falando de site, você tem a conversão, você tem os cliques, você tem a taxa de calor, você tem o tempo médio de permanência no site, o bounce, etc. Lá, a gente funciona com cada time analisando seus indicadores, com esse time de planejamento de e-commerce olhando para o todo e entendendo todos esses indicadores também, falando, pô, tá fazendo sentido ou não tá fazendo sentido? Mídia acabou de fazer uma campanha mais de topo de funil, por consequência, eu estou esperando que a minha conversão do meu site caia, mas eu aumentei o tempo dentro do site que a galera lá do site tá me falando. Pô, então eu estou atingindo muito bem a pessoa e ela está gastando mais tempo no meio ou topo de funil. Tá super fazendo sentido, não tá vindo uma venda agora, mas eu espero que isso aqui vai acontecer pra frente. Porque antes, há um mês atrás, essa galera não estava gastando tanto tempo olhando para o meu site. E aí você começa a ter insights que vão impactar na sua tomada de decisão. Qual é a tomada de decisão? Cara, em vez de eu fazer aquela promoção que eu estava na manga, cara, eu estou esperando que essa venda vá subindo na próxima semana. Eu vou, pô, essa galera tá entrando no meu site, eu sei que eu vou ter um grande lançamento com produtos que eu acho que vão ser relevantes, estou esperando que isso daí vai performar bem. Pô, ou não, cara, não tá bom o suficiente, cara, então a gente tem que pensar em alguma outra ação comercial. E aí o digital deixa de ser só digital e passa a ser varejão mesmo. E esse é o legal do digital pra mim. Pra mim, isso que vocês estão falando, pra Patrícia também falar como é que é na Zidog, né? Basicamente, no que vocês falaram, tem uma frente muito importante, que a gente fala, replica aqui em todos os podcasts desde 2015. É ser curioso e ser cético. É não aceitar as coisas deram certo porque deram certo, ou deu errado porque deu errado. Por quê? E a gente tem um problema muito recorrente. Em qualquer pessoa, a gente só vai no médico quando a gente tá na merda. A gente não vai no médico pra saber se a gente tá bem. Só vai quando tá na merda. E tira essa questão do médico e bota no dia a dia da gente de trabalho. Quando a gente bate meta, quando a gente tá bem, a gente não entra na análise do porquê que a gente bateu meta. É só pra frente, né? É Ninguém quer só. olhar pra trás. Só quando dá merda. Essa cultura é difícil, né? Como é que é na Zidog essa estrutura também? Lá a gente não tem na Zidog um time de BI. Zinal, né, que é o nosso Que app é o de app. delivery, nasceu com uma complexidade maior, então já tem um time mais estruturado, tem BI, mas na Zidog é o time de mídia e CRM. Então a gente tem essa análise diária, né? Tem ali uma bíblia, canal a canal, todas as métricas dia a dia, e aí a gente entende que alguma coisa não foi como esperado. Então a gente vai para entender, né, dentro dos 3 indicadores, né, que o Marcel falou. É conversão, é ticket médio, né, é visita. E aí é o time de mídia que faz essa análise. O time de mídia, ele quase que responde por dados de um modo geral, né? A venda, ela tá muito no termômetro ali do time de mídia. Então ele vai fazer essa análise, vai entender onde é que tá o problema, e aí, dado as hipóteses que a gente levantou de problema, o time de UX entra muitas vezes para ajudar na solução, né? Então a gente entendeu que tem um fluxo novo aqui que a gente colocou e tá quebrando a experiência do usuário, a gente está dificultando, né, a conversão. E aí o time de UX entra para discutir um pouco dessa experiência. O time de tech, ele tá ali muito mais para fazer essa manutenção e implementando, né, todas as coisas novas que a gente cria. E o time de BI de Zinal, ele dá suporte mais quando é uma análise que exige muito banco de dados ou muitos outros sistemas, aí ele entra Entra pra ajudar. para dar um Eu suporte. queria dar só um ponto a mais aqui nisso que vocês estão falando, porque a gente começou a falar de métricas para e-commerce e já entramos aqui não só na métrica, mas em usar ela. E para Sim. ficar bem claro para a galera que a gente já está falando aqui sobre como a galera pode usar a análise de dados, como é que é feito isso na prática. Queria
debater com vocês mais exemplos aqui, como vocês fazem isso. Mas eu Não, lembro... mas antes de eles desbloquearem. Não, qual é a eu vou fazer resposta? essa pergunta Ah, pra eles desbloquearem. Tá. Você já Pra mim tinha sido nessa. É, Vai. eu vou fazer só um parecer pra desbloquear aqui. Mas eu lembro de um cliente que a gente não pode revelar o nome, mas de moda praia, em que existiam 2 problemas. E olha que legal, né? A gente em Digital Analytics tá olhando o Facebook, tá olhando o Google Ads, tá olhando o Google Analytics, tá olhando um Hotjar, tá olhando um Crazy Egg. E a gente chegou e falou assim, vocês podem dar dados pra gente lá do call center? Qual o maior motivo das pessoas pedirem reembolso e de reclamação? Pegamos esses motivos. Vocês se incomodam se a gente for até a loja mais próxima que vocês estiverem e a gente passar o dia lá, só olhando como é que é o comportamento da consumidora, e eu não vou atrapalhar nada. Quando a consumidora chegar no caixa, a gente troca uma ideia com ela. Tem algum problema? Não. Baseado nisso, maior reclamação das consumidoras era, imagina que eu sou um cliente recorrente da Zidog, e que eu sou um cliente recorrente da Farm. Boa. Do nada, aquela coleção que você lançou do Star Wars, aquela coleção que você lançou XPTO do Zé Carioca, que eu comprei em full price, daqui a um mês eu recebo ela em sale. Qual a sensação que dava? Baseado no que a gente pesquisou em loja e que não foi falado no call center, é que eu tô puto. Porque como que eu, que fui o teu melhor cliente, que comprou quando você lançou, em preço cheio, e depois recebo que essa porra tá em promoção? Como? E nessa moda praia, o que a gente fez foi separar. Toda vez que tinha sale, a gente removia da base qualquer cliente full price. Primeiro ponto era esse. Ponto número 2. Não adiantava a gente fazer anúncio falando da marca Moda Praia, porque os clientes só eram 2. E nesse caso, a gente nem separou como novo e quer comprar, e já compra, né? A gente separou sobre quem almeja ter esse produto e quem já é uma pessoa que compra esse produto. Quem almeja, ela olha o full price, mas ela não tem condições de comprar, porque é um produto muito caro. Então não adianta eu ficar falando com essa galera, pra essa galera entrar na minha home e ver o produto que eu acabei de lançar. Vamos separar. A galera que já compra, vamos fazer anúncio de Facebook e Google em Custom Audience. E lá a gente fala só das coleções novas. Não vamos falar nunca de sale. E para o restante, só fala de sale. Porque essa galera não compra. E não só baseado na reclamação. Olha os dados aqui agora do GA, do Facebook, do Google. Não adianta a gente falar e fazer isso. E aí, por último, a gente fez uma condição especial. Que era essa galera que era full price regular, ela ganhava o status de VIP. E aí a gente criou alguns benefícios. O Black Friday é de quinta para sexta. Não, pro VIP é quinta-feira. Quinta, meia-noite, que virou sexta, é pra geral. Mas até 11h59, só quem tem acesso é quem é VIP. Como? Botando CPF. Se loga com o CPF, entra, tá a loja toda aqui. Então você deu um status pra aquela pessoa que compra no full price de importância, e você falou pra todo mundo que almeja ser, olha, eu tenho condições mais importantes ou condições melhores pra você que tá nesse momento agora fazendo essa aquisição. Cara, foi exatamente sobre essa análise. Só que uma análise, inclusive, que foi buscar informação do saque da loja. E às vezes a galera esquece fontes de dados que existem, que é a fonte de dados do teu próprio consumidor, porque ele diz o que ele quer, ele diz o que ele não quer, e você não ouve, né? Isso, unindo isso às métricas, você consegue trazer pontos muito importantes de análise no dia a dia. E eu queria justamente trazer para vocês como é que vocês fazem a análise, vocês falaram muito sobre isso. Teve uma coisa que despontou, fiz uma parceria tal, aconteceu isso. Mas do nada meu cliente, meu concorrente lançou tal coisa e isso impactou. A Zidog lançou o Zidog Kitchen, quanto que isso impactou de resultado para o Zidog Kitchen e também impactou para a Zidog em outros produtos. Como é que vocês fazem isso na prática, no dia a dia? Mas antes de vocês responderem, vocês bloquearam um mimo. Vocês não estavam ligados. Olha, É mimo brabo, Isso tá? aqui é CRM na veia, né? Isso aqui é CRM na veia. Isso aí, rapaz, isso é branding. Isso é obrigada. branding. Vocês Pô, bloquearam legal, algumas hein, cara? coisas, ó. Seu Coffee Mais, nosso patrocinador. Pô, Canequinha menos Linda das essa mais caneca. dados. Isso aí é caneca pra fazer cara, reunião. eu tô cheio desses adesivos. Eu amo esses adesivos. Obrigada. Cafezinho do Coffee Mais. Isso é um drip coffee, ó. Legal, galera. Essa daí é a mamba negra do Analytics. Dizem que... Vocês falaram de taxa de conversão? Analisar métricas. Não, essa com daí é essa pra fazer camisa. reunião com o time, segunda-feira de Ah. manhã, pô. Total. Não, é Legal, com, hein, cara? com aquela pessoa, o Hypo, sabe? Aquela pessoa que não liga muito pra dado. Ou quando você quer um investimento, né? Isso. Pra pagar uma consultoria da Exatamente. métrica boa. Aí você pode usar mesmo, te dou até mais duas aí. Mas, ó, Obrigado, dizem que gente. analisar a taxa de conversão do site com a mamba negra faz com que a taxa de conversão seja sempre boa.
Black Friday vou estar com essa aqui, já é Mas preta, tá tudo é igual o certo. RPG, sabe que você bota uma nova A gema. armadura A na gema. pessoa e a pessoa, nossa, aumentou a defesa. É tipo isso. Aumenta a taxa de conversão na hora, não, você. Entendi. Eu vou A pro Mamba evento de Negra. vocês lá em São Paulo, já com a camisa. Bom demais. Bom demais. Ó, mas vamos dar um salve pro Coffee Mais aí? Claro, claro. Coffee Mais, café de cerveja, drip coffee, muito forte. Tem cápsulazinha também. Porrada de Pó, coisa lá grão. dentro, tem pó. Lançaram, acho que agora já lançou, já tem um tempo já, aquele que é a densidade 10. 10, é o super crema. Super crema, maravilhoso, muito por bom sinal. também. Então, cara, compre lá. Tem um link aqui pra vocês com 20% de desconto na descrição do Boa. Spotify ou na descrição do YouTube. beleza? Boa. Voltando aqui agora, depois desse momento branding mimos aqui, né? Então, falamos, por que eu esperei? Porque eu falei do status VIP. Entendi. E aí, porra, né? Eu não Entendi, sou entendi. Timing marqueteiro. É isso. Marqueteiro. Como é que vocês fazem isso na prática hoje no dia a dia? Tá, beleza. Lara, eu acho que o ponto lá do atendimento é muito relevante, né? Acho que tem duas áreas que estão muito juntas da cliente, são as áreas que mais entendem a cliente, que é vendedores e atendimento. E, de fato, usa-se muito pouco as informações ali da troca que o pessoal tem. Até porque, normalmente, essas áreas, elas não têm uma visão sistêmica do negócio inteiro. Elas estão pouco inseridas no negócio todo. Então, desde lá da construção da coleção, da campanha, seja lá o que for, elas não participam. Então, as coisas ficam muito segregadas ali. E, de fato, é um desafio para todas as empresas. Como é que a gente faz lá na Global, né? Acho que antes disso tudo que você falou, tem o identificar a dor, né? Então, cara, qual é a dor? Se eu melhorar meu churn, se eu melhorar a minha recompra dos clientes que já estão comprando, quanto de dinheiro tem na mesa aí? Quanto de dinheiro tem na mesa para eu poder continuar trazendo gente nova para o site? Versus benchmarks. E aí o melhor benchmark é sempre você mesmo, Você mesmo, porra. no passado. Cara, Olha que coisa boa de ouvir. é sempre... Cara, todo negócio é diferente. Lá, o Soma tem 11 marcas, cara. Assim, É coisa pra caralho. os né? business... Cada é tudo dia compra moda nova também, e é né? tudo diferente, cara. Os indicadores, alguns são bem distintos um dos outros mesmos. Então, você não tem que acertar, você não tem que ser qual é o jeito certo de fazer isso. Só tem que fazer melhor do que você estava fazendo. Então, cara, primeiro, qual é a dor? Puta, vamos focar nos clientes novos ou vamos focar nos clientes que já compraram com a gente ou que estão prestes a comprar? Lá no Soma, já fiz esse teste em algumas marcas, não em todas ainda, mas o cliente que compra sale, ele é muito parecido com o cliente que compra full price. Então, esse efeito que você falou, de, cara, vamos focar só na sale, ele nem sempre foi verdade lá no Soma. E não é receita de bolo também. Zero. Exato, Zero. aquele negócio específico era assim. E aí, qual foi a análise que a gente fez para a gente ver isso? Vamos ver o cliente que a gente trouxe por sale e o cliente que a gente trouxe por full price. E como é que é o comportamento posterior dele. Quantas vezes ele compra de novo, qual é o ticket médio dele, e aí os nuancezinhos, né? Você tem que tirar a primeira compra. Primeira compra, se você comprou na sale, seu ticket médio é menor. Se você comprou full price, seu ticket médio vai ser maior. Então, exclui a primeira compra. Depois, qual é o lifetime value dos dois? De novo, aquela métrica ali no final das contas. E é muito parecido. Então, a gente entendeu que a sale é uma porta de entrada super válida para o cliente. O que a gente tem que tomar cuidado? Com algo mega intangível, que é o cuidado com a marca ao longo do tempo. E você não mudar essa percepção de marca do seu cliente. Perfeito. É isso. Se a pessoa vai ficar pé da vida, porque daqui a um mês esse produto vai entrar em promoção, isso daí pode fazer ela perder o interesse e ter uma frequência menor. Ou não. E aí a medição é algo bem importante para você conseguir entender. Eu acho que, só para te complementar, não só isso dela ficar puta com a situação, mas de talvez ensinar o cliente de que, poxa, daqui um mês eu vou ter outra promoção, então eu não preciso comprar agora, eu vou esperar, né? E aí você acaba influenciando negativamente o comportamento desse consumidor. Perfeito. É bem por aí, né? Mas, de qualquer maneira, a gente ainda tem sim que pegar lá as informações lá do atendimento e da venda e trazer para dentro. Na Global, a gente ainda é muito digital, então a questão da venda, ela ainda não é tão... do vendedor, né? Ela não é tão relevante assim. É só para fazer um disclaimer pra galera, quando o Marcel fala global, é porque ele tá atendendo a farm, né? A parte que ele trabalha na farm é farm USA e Europa. Isso e aí. China. China, Japão. Estamos né? vendendo, mas não é foco viu? ainda não. Mas é isso, Mas, Só pra entender. Tipo, ele não tá falando da farm Brasil, tá falando da farm de tudo que Farm não é lá. Brasil. Ó, Global. global.
Boa, esqueci do disclaimer. Boa. Então, mas o time de atendimento fica comigo, por exemplo. Fica dentro da marca, que às vezes é apartado, fica em operações, né? Fica dentro da marca e fica comigo. Então, essa troca, até qual é a comunicação que a gente vai fazer, etc., como é que isso impacta, é sempre muito relevante. Por exemplo, lá fora, tem o final sale, que a gente chama. Lá fora a devolução é muito alta, né? Em termos culturais. E quando você faz um final sale, você está falando para o cliente, você não pode devolver esse produto. E só pode fazer isso acima de um determinado desconto que você dá nas peças. Isso impacta diretamente o atendimento. Então, o quanto está valendo a pena eu empurrar esse produto, aspas pra caramba, para o cliente versus o quanto isso vai bater. E esses clientes que estão reclamando aqui, eles vão voltar a comprar ou não vão voltar a comprar? Essa análise toda é muito relevante para você tomar uma decisão comercial de estratégia, né, cara? Faz sentido eu focar nesse tipo de ação ou não? Que é um tipo de ação que dá dinheiro, você está dando desconto, a pessoa não vai devolver e isso vai trazer mais resultado no final da linha. Perfeito. Pô, você pensa desse mesmo jeito? Sim, muito Boa. parecido. E acho que nesse exemplo que você trouxe, né, o primeiro ponto é você se colocar no lugar do cliente Perfeito. e pensar como que você se sentiria. Então a gente tem super esse cuidado e aí a gente não deixa de oferecer sale para um cliente que é de preço cheio, porque é mais uma oportunidade de compra. Acho que a grande diferença aqui do nosso negócio, né, é que todo mês eu quero comprar uma roupinha nova. Agora, um acessório para o cachorro, você não tem tanta necessidade, então tem uma frequência menor. Então, o cara, se entrou a preço cheio, oferecer uma coisa depois, né, descontada para ele, é uma oportunidade de, Perfeito. poxa, eu não precisava, mas tá, acho que eu quero, vou comprar. Então, a gente segue oferecendo, mas eu nunca vou oferecer o produto que aquela pessoa comprou, né? Então, ou aquela coleção específica, a gente tenta sempre separar para que não tenha esse conflito. Perfeito. Por isso que você não conhece o Vitor, o comedor de colheiras da Zidog. Então, Eu tinha que ter uma taxa de desconto pra comprar a coleira quando eu mandar uma foto que o cachorro comeu ela. Vamos conversar. eu ia comentar isso, cara. E aí você vê como os negócios são bem diferentes, né? Em geral, pets, você tem muito menos competição do que roupa. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a frequência pode ser menor, você tem provavelmente você consegue capturar o cliente que é mais apaixonado pela sua marca. Ele vai ter uma fidelização mais fácil de criar do que eu, do que em moda. E aí, quando você entende quais são as ações que você tem que fazer por causa disso, são bem distintas uma coisa da outra. Uma coisa é focar em fazer a galera comprar mais uma vez. Outra coisa é focar que daqui a 2 anos eu quero ter esse cliente ainda comigo. Comunicação muda, tudo muda. Eu tenho um exemplo muito bom de farmácia que eu gosto, que e aí falando de CRM, de farmácia especificamente, que é muito claro para mim. Você pode ter ali, por exemplo, 2 tipos de clientes diferentes na farmácia. Você tem a mãe que acabou de ser mãe, que está comprando fralda, está comprando itens de bebê, etc. E você tem o paciente de doença crônica, que ele está comprando sempre o mesmo remédio, com a mesma frequência, e não tem nenhum motivo dele parar de tomar o remédio com a sua farmácia. Cara, a frequência que você vai mandar comunicação, o que você vai falar, como você vai falar, a expectativa de lifetime value deles, tudo isso muda. De acordo com o remédio, inclusive. É fogo, né, cara? E aí, quando você olha por exemplo, a Zidog tá fazendo comida agora. A frequência de comida e a frequência de coleira são coisas completamente diferentes. Vai ter uma interseção ali, obviamente, vai ter uma sinergia entre os dois, mas tem uma expectativa distinta. Isso tudo aí entra numa parte muito estratégica que o digital, como um todo, tem que entrar nas marcas, numa discussão estratégica, mas você não consegue discutir estratégia se você não tiver dado, sobre faz sentido a gente deixar o modelo que a gente está trabalhando mais complexo, porque isso tudo é mais análise para a gente fazer. Né? Então, cara, faz sentido uma marca que é extremamente feminina colocar uma linha masculina nessa marca? Qual é o impacto que isso vai dar para a gente fazer isso bem feito? Lá na ponta, lá no time que está tomando as decisões. Fazer uma comida ali dentro. Dentro da Zidog. E aí essas discussões, elas têm que ser levadas ali muito no C-level ali de discussão sobre estratégia do business. Perfeito. Só que só cara, gente, puta, eu acho que vai dar mais trabalho a gente fazer isso, putz. Minha intuição tá falando. Você não vai conseguir conversar. E o digital, eu acho que ele tem um quê de TI um pouquinho, que os C-levels, em geral, eles ainda não têm muito conhecimento de digital.
assim como não tem muito conhecimento de tecnologia ali na parte de desenvolvimento e tal. Então, conversar e ter essa troca não vai ser o C-Level que vai se adaptar. O digital tem que se adaptar à linguagem de negócio. Por isso que não dá para parar. Quando você falou lá com as métricas que você olha, você falou de margem, não dá para você parar em receita. Você tem que falar de um DRE inteiro. Exato. Você tem que falar de margem EBITDA ali na última linha. Não adianta vender se eu não tô, né, me pagando, não tô lucrando. É o que a Isso. gente brincou até, que a gente fala em outros momentos. Não é ONG, né? Então, existem pessoas que trabalham por trás e o trabalho é uma contrapartida. Você trabalha para receber e a empresa te paga para trabalhar. Para que isso aconteça, as pessoas têm que comprar e tem que Exato. ter uma margem sobrando, senão o negócio quebra. Então, é muito errado. Muitas vezes as pessoas falam, o meu CAC é de R$ 100. Beleza. O que você acha? Você acha que é caro? Não sei teus números, pô. Não sei. Por exemplo, um CAC aqui da Métricas Boas, dependendo de produto, por exemplo, do primeiro, que é o Prime, falando de educação, chega a R$ 60. Pô, o produto custa 500. Basicamente, se a pessoa passar lá em 10, é uma mensalidade. Ah, mas e o que eu vendo pra ela de imersão presencial? O que eu vendo pra ela de mentoria? O que eu vendo pra ela do evento? O que eu vendo pra ela de outros produtos ali dentro? Ah, tu não vende? Aí eu tenho um problema. Talvez o problema não seja o CAC, seja o que eu faço por trás pra aumentar o valor da vida útil, que é o lifetime value dessa pessoa comigo. Exatamente. Então não existe certo ou errado. Esse produto vai te dar Exato. uma boa abertura para você trazer um cliente e ele recomprar depois? Exato. Por um CAC menor depois, não o CAC, né, mas o custo de recorrência. Um exemplo claro que eu tenho. O meu primo trabalha numa empresa de pneus, beleza? O maior custo de aquisição da empresa de pneus são essas pessoas, que é o que o meu primo faz. A empresa dá um carro e ele tem que visitar lojas espalhadas no Brasil, de carro, e trocar ideia. Só que não é a loja que a pessoa já vende. Porque a loja que a pessoa já vende, eles não precisam, já tem o sistema, a pessoa compra online. Agora, ele tem que pegar lojas que não conhecem. Então ele sai de Vila Isabel, onde ele mora, e vai pra Volta Redonda, porque tem uma loja lá que não tá cadastrada. Ele conversa, faz investimento. Com o investimento que ele faz, ele dá um produto de graça para aquela loja. Depois a loja passa a comprar no site. E só vende pra CNPJ. Aí, olha o rolê disso. Se eu falar que, pô, sei lá, um custo de aquisição de uma loja dessa, vamos supor que o meu primo consiga fechar 2 por mês, e ele ganha R$ 5.000. O custo de aquisição é R$ 2.500. Mas quanto que eles compram depois? Qual o ticket desse produto? Qual a margem que você tem? E detalhe, e esse é o ponto que eu gosto de falar, que a galera às vezes fica se comparando com os outros e é muito equivocado. Por isso que comparar com a gente é o melhor. Porque eu já estive numa roda de amigos que eu falei assim, olha, eu tenho um amigo que tem uma taxa de conversão de 60%. Tá errado. Esse já tava configurado. Não é possível, a não ser que também o cara tenha um pouquinho acesso. Falei, esse é o ponto. O cara tem pouco acesso, porque ele é uma loja de peças de caminhão e só vende pra B2B. Então, Extremamente nichado. Quem chega lá não tá passando por acaso. Quem chega lá quer comprar. E só entra quem é empresa. Então tá tudo nichado. 60% pra ele, inclusive, é uma merda. Por que ele tá falando, na cabeça dele, tá olhando e falando assim, por que 40% entram no negócio nichado e que eu não faço aquisição depois e não compram? Qual o motivo? Será que é prazo? Será que é o meu preço? Será que eu não tenho a quantidade que a pessoa quer? Como é que eu vou fazer pra melhorar isso? Porque deveria ser mais alto ainda. Então não existe uma receita de bolo em cima disso. É importante a gente ressaltar aqui. Porque a galera, eu acho muito equivocado, inclusive. Na verdade, não acho. A minha opinião de verdade em cima disso, esses estudos de mercado que trazem a taxa de conversão média do mercado brasileiro é 1,50%. É, isso aí é loucura. Cara. Aí se eu sou... Obrigado. Aí se eu sou a Zidog, eu olho e falo assim, a Zidog é 30. Porque é pet. Aí você olha, na farm é 7. Não, é o tipo de informação que não serve pra porra nenhuma. Não te leva Porque pra lugar nenhum. E você tem tanto micronicho. Porque se eu estiver falando, por exemplo... Qual é essa estratégia de funil, cara? Nossa, muda tudo. E eu tenho micronicho. Vamos fazer o seguinte, a 1,5, a taxa de e-commerce brasileiro é uma loja que vende só caneca. Uma loja que vende só cueca. Uma loja que vende só meia. Uma loja que vende peça de caminhão. O cara vai olhar isso e falar assim, porra, eu sou foda, hein? Eu tenho 70%, 60% de conversão. Cara, exatamente. Não existe isso, né? Quando a gente... Eu queria, pra você pontuar, e você também, Patrícia, minha pergunta aqui agora é justamente quais são os desafios que vocês encontram no dia a dia de lidar com essas métricas. Aí você pode... É isso, né? Você tem que comparar versus você, né? E aí, quando, por exemplo, uma discussão grande que todo digital tem é quanto é que você vai gastar em mídia paga, né? Qual vai ser seu ad cost? E aí, qual é a resposta certa para esse número? Né? Como é que eu penso? Puta, se você vai gastar 5% da sua receita, se você vai gastar 10% da sua receita, se você vai gastar 30% da sua receita no ad cost, isso é um combinado financeiro, mais do que qualquer coisa.
É uma troca entre quanto mais você vai gastar, mais você vai vender. Obviamente tem uma curva, né? Uhum. Então você vai gastar, no início, você vai botar pouco dinheiro e você vai começar a vender bem mais do que quando você não colocava nada. No final das contas, cara, se você mudar lá de 35% de ad cost para 40% de ad cost, vai fazer menos diferença do que se mudar de 5 para 10. Beleza, é uma curva. Mas como é que essa curva funciona? Ninguém vai te dar essa resposta, ninguém tem essa resposta. Na prática, como é que o seu financeiro inteiro funciona e qual é a última linha que você quer dar de dinheiro. Então, no seu exemplo lá do cara do carro, Aham. que teve que... Ali você tem N despesas ali, né, Exato. nesse CAC. Né? Você tem a despesa de pessoal, você tem a despesa de Gasolina. variável, de gasolina, você tem uma despesa que nem é a despesa que é CAPEX do carro, propriamente dito, etc. E você pega isso daqui tudo e você ainda tem publicidade que você está fazendo. Uhum. Cara, tudo é a mesma coisa. Tipo, nada assim, é só porque a gente organiza de uma forma Sim. distinta. Mas tudo isso é um investimento para você trazer o seu cliente aqui para dentro. Quanto é que você deveria gastar em cada um? Então vamos olhar o benchmark. Cara, não tem benchmark para isso. Depende de como é que está o seu controle financeiro daquilo que você quer fazer. Então, fazendo isso daqui tudo, até agora a gente está dando 5% de lucro na última linha, 5% de EBITDA, com todos esses gastos aqui que a gente tem. Você só sabe disso medindo. Se você não medir, você não sabe disso. Pô, tá bom pra mim? Tô crescendo numa velocidade que eu gosto, ou eu gostaria de crescer mais? Ou eu posso crescer menos, mas eu vou dar mais dinheiro no final? Essa é a discussão. E aí você vai mudando e vai colocando, vou tirar dinheiro dessa linha aqui e vou botar dinheiro naquela linha. Cara, eu acho que tá funcionando muito bem contratar pessoas e botá-las rodando de carro. A mídia eu acho que dá pra tirar um pouco de dinheiro. Vamos tirar. Tira dali, coloca ali do outro lado. Só que se você não controla esses indicadores para você tomar as Você não decisões, coleta esse dado, não analisa e não toma decisão, fez porra nenhuma. cara, aí você tá perdido. Você tá fazendo qualquer coisa. Exato. Eu acho que é muito tentativa e erro, né? É isso, você estrutura de uma maneira, você tem que ter um ponto de partida que vai ser das suas experiências anteriores ou do que você vê no mercado, mas depois disso é ver ali cada caixinha e entender o que tá te trazendo mais retorno. Então, por exemplo, será que me rende mais ficar botando um caminhão de dinheiro na mídia? Será que o meu site está preparado para receber essas pessoas, né? Porque o caminho mais fácil é investir. Mas não é só um investimento na mídia, eu tenho que ter um investimento em estrutura. Então, a usabilidade do meu site tem que estar boa. Mídia só traz gente, né? Quem vende é o site. Exato. O resto do trabalho você tem que fazer Exato. ali. Então, a minha página tem que estar apropriada para a etapa do funil que eu estou comunicando, né? Eu tenho que ver se eu estou com a oferta apropriada. E às vezes, tirar um pouco o olhar disso e pensar, bom, e se eu dou um brinde, né? Em vez de fazer o desconto, eu faço um brinde que é super útil para o cliente, que de repente gera experimentação de outro produto. Ou, por exemplo, a pessoa comprou alimentação natural, vou dar um comedouro. Cara, o nosso comedouro é lindo. E tá ali, mesmo. né? Alguém entra na casa da pessoa, vai ver aquele pote. A comida não tá vendo, né? Ela não tá se autopromovendo. Mas tem um pote ali. Então, acho que passa muito por testar diferentes coisas e ir calibrando a mão. Perfeito. Na minha opinião, queria ouvir o Luciano também, porque eu acho que ele vai soltar o coração aqui. Mas na minha opinião, tem 3 desafios fortes aqui. Um é na parte de coleta de dados. Essa é a parte número 1 para mim. Parte número 2 é como transformar esse dado em decisão. Essa é a segunda. E o parte número 3 é sobre pessoas. Porque, para mim, a coleta de dados é porque a gente já tá falando de e-commerce e a galera parece que ia coletar dado é só o GTM e o GA. Que já é complexo pra caralho. Em níveis diferentes, né? Mas, pô, tem muito mais coisa por trás. Número 2, quando eu falo aqui. Desculpa, o terceiro, quando eu falo de pessoas, eu tenho uma agência de mídia que trabalha comigo. Mas essa agência não conversa com o time da empresa, não entende o que a empresa faz, não tem noção do que a empresa faz. Ele tá olhando e fala assim: porra, nosso CTR tá super alto, tá muito bom. Realmente, a mídia, na minha opinião, ela leva a pessoa pro site. Quem vende é o site, né? Então, tua estratégia de mídia é ter um CTR bom, ter um custo de clique mais baixo para levar a pessoa pro site. Só que não adianta de nada você tá trazendo um monte de gente pro site com CTR super bom, se é só gente desqualificada e não tá vendendo. Porque talvez, se a gente tem um ponto em comum para todas as mídias, que é o site, e eu tenho mídia que tem taxa de conversão maior que a outra, o problema não pode ser o site, pô. É quem a mídia tá trazendo. Então tem que ter uma conversa dessa pessoa com a empresa para entender e alinhar essa expectativa. E o segundo, que é transformar dado em decisão, é que, cara, pelo menos eu tô aqui dedicado a métricas e vivendo isso, respirando isso todo dia, há 9 anos. Pelo menos. E há 9 anos as pessoas acham que esse segundo patamar, que é transformar dado em decisão, é o mais fácil que tem.
É o mais simples. Não, é só pegar. Eu já ouvi a frase que é assim, não, transformar dado em decisão é só abrir a ferramenta que o dado tá lá. Parece até que é a mãe de Ná, né? Tu entra, a mãe de Ná falou assim, eu prevejo... A coisa mais difícil é saber a pergunta que você quer responder. Exatamente. E eu acho entender que tem que ter uma pergunta, porque muita Perfeito. gente vai ali coletar um monte de dados, sai de um extremo de eu não tô entendendo nada e tô tentando adivinhar o que o cliente quer, para não, agora eu sou uma empresa orientada a dados, eu sou uma Sim, empresa inovadora, eu tenho aqui uma, né, orientada uma a dados. Todo credencial mundo hoje em dia é orientado a de dados, mas é o dado inovação. que eu quero. Exato. Eu sou orientado ao meu dado, o que me importa e o que eu quero analisar. Então, se eu É. estiver vendo que tá vendendo muito, mas a margem tá ruim, é só não olhar a margem. Eu É. continuo olhando a receita, porque eu tô orientado ao meu dado. E o Luciano tem uma frase muito boa, quando ele fala de excessos, né? Sobre dados. Eu nem lembro essa frase, eu falo pra você, cara. Eu falei essa frase? Eu falo. Pode falar, eu fico com vergonha. Fala aí. Tudo que é demais faz mal, inclusive dados. Sem Sim. dúvida, sem dúvida. De nada, Exatamente. tá? Pô, obrigado. De nada, pode falar aí, mas de nada. Você Então, porque não podia falar que a frase era minha, que tu não ia saber. eu tinha esquecido já. Já tinha esquecido, mas acho que isso passa muito sobre os clientes que a gente acaba pegando assim, e desde marcas pequenas até marcas globais, tá ligado? Que a gente fazendo salve pra Marina. Mas, cara, é muito porque a gente tava falando sobre isso num podcast que a gente participou ontem, e aí ele pergunta pra gente qual era o principal desafio. E aí, qual o principal desafio pra gente poder montar uma infraestrutura first party? E no final das contas, first party, third party, tecnologia, ela tem que ser a solução do problema, e não o motivo da gente criar um problema pra, sabe? Não tem pra que isso. Então, quando a gente fala sobre desafio, pra minha opinião, o principal é pessoas, porque no final do dia, marketing é feito, tecnologia é feito, financeiro é feito por um monte de gente. Pra mim o top 1 é pessoas, cara. Exatamente. Então, enquanto a gente não tiver... Porque, assim, hoje, o nível de maturidade que a gente tem para análise de dados, o Gustavo estava falando, né? A galera só analisa dados quando deu alguma merda. Porque é muito mais fácil você tentar entender ou você recorrer. É igual você rezar, né? Você só recorre ao santo quando deu alguma merda em algum lugar. Antes disso, você tá ali achando que tá tudo certo. Então, assim, esse nível de maturidade e para mim o principal desafio são pessoas, porque a gente hoje não forma pessoas com o viés de, cara, você precisa ser um cara analítico, você precisa aprender a fazer perguntas. E eu não tô falando sobre a parte técnica de nenhuma profissão. Eu tô falando sobre a parte lógica do que deveria estar impregnado em todo mundo que estuda qualquer coisa. Cara, eu sempre me tratei muito, sempre falei muito como uma pessoa analítica. Eu tô tentando mudar a palavra analítico, porque analítico assusta. Assustador. Matemática na Cabeça das escola pessoas. assustou muita gente da forma como ela é ensinada e tal. E as pessoas se rotularam como eu não sou uma pessoa analítica. Você é formado em quê? Você é formado em alguma Sou engenharia. Engenharia, você? Marketing. Marketing. Educação física. Eu não sou formado Publicidade. em educação física mas também, não. Mas é bom falar que é. Não, não sou formado em nada. Eu não sou formado, bem. eu sou formado na vida. Ele chegou até a fase final da educação física e não fez o TCC. Exatamente. Mas educação física, Não, vai. tecnologia Toma também. pra quê, pô? Tecnologia, eu fiz o TCC e não Mas entreguei. tecnologia esquece, porque tecnologia você vai me fuder no exemplo aqui. Acho que não tem. Mas é o que eu tô dando, porque, cara, as pessoas, em suma, falam como fazer humanas porque eu odeio matemática. E aí você vai trabalhar com marketing, com publicidade. Pô, se você vai trabalhar, sei lá, na época do Mad Men, que é geral tomando uísque falando, uma mulher dona de casa, ela compra leite, não é um homem que compra. Se for trabalhar nessa porra dessa época escrota do caralho, você não olha dado, porque era baseado no quanto de criatividade publicitário tem. Isso aí. Só que você trabalhar hoje em dia, o mundo mudou para um cacete. Isso aí que o Mad Men falava é machismo puro, por exemplo. Você não pode fazer isso hoje. E mesmo que você seja machista, no mínimo, quando você analisa um dado, você entende que o comportamento mudou e você consegue fazer. Então não tem como você trabalhar em ambiente digital sem saber o básico de tecnologia, matemática e estatística. Eu não tô falando de você ser um foda, mas se você não sabe que é a média mediana, você precisa saber. Você não sabe como um percentual é feito? Saber. Eu acho que começa com o passo anterior de crítica primeiro, né? De querer entender. Ceticismo, cara. É não acreditar em nada, a não ser que tenha, lógico, nada no sentido do que a gente tá falando de digital aqui, a não ser que tenha uma coisa por trás que comprove, tem que ter uma lógica, né? Assim, todas as profissões de humana, cara, a galera enganou vocês, né? Dados pra tudo, tá ligado? O cara que trabalha com educação física tem que analisar scout pra poder entender qual é a porcentagem de um pênalti ser batido do lado direito e do lado esquerdo. Dados. Exatamente. O cara quando quer emagrecer alguém, o cara quando quer aumentar a quantidade de repetições
tudo é dado ali no final das Por favor, contas. alguém faz um corte com o Luciano fazendo essa frase. A galera enganou vocês. Enganou total, tá ligado? Por favor. Eu tava ontem dando um exemplo para uma pessoa do meu time que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com mídia, né? E eu pensei, pô, vou para humanas porque eu não gosto de cálculo, não gosto de matemática. Especialmente quando você começa, né? A parte operacional é tipo planilha pra caramba. E eu ia embora quase chorando, falando, eu nem sei mexer no Excel, eu não fiz Eu marketing só tenho pra 6 anos Pra que eu isso, estou né? fazendo aqui. E aí, a partir do momento que você entende que não é, né, um número aleatoriamente e é uma estatística de comportamento, Sim. aí começa a virar a chavinha. Você Sim. consegue, né, enxergar cenários, organizar esses dados, né? E aí, ver aquilo que você audiências. aprendeu na escola sobre média, mediana. Ah, então tá. É porque entendi. lá te ensina de uma forma idiota. Se Exatamente. ensinasse de uma pô, você é um moleque. Vai ensinar o Joãozinho comprou 5, porra, não. Pega assim, tem um monte de moleque ali. Com certeza a menina e o menino jogam videogame. Pega um bagulho de videogame, ensina a porra da média Pô, mediana, ensina videogame, futebol. É isso, porra cara. toda. Vôlei, basquete, esporte. É muito mais um entendimento de padrões e se perguntar por que aquele padrão aconteceu. Exatamente. É, e aí, os dados, eles acabam ajudando você a entender o que está acontecendo, e só isso. Do tudo que eu falei ali, da forma como a gente toma decisão, na forma global, com o que a gente olha, cara, a gente olha coisa pra caceta, assim, tem muita informação. Acho que eu já te mostrei, né, os dashboards lá atrás e tal. Quem faz isso daí tudo hoje, quem toma todas as decisões, quem toca aquela área de planejamento de e-commerce e que vai tocar no meu lugar digital da Global em breve, é uma jornalista. Cara, formação de jornalista. E mesma coisa, né? Cara, puta, analítico não sou analítico. Cara, você é analítica. Quando você consegue parar e pensar por que isso aconteceu e você procura uma resposta, você é analítico. Isso é ter um racional, ter uma lógica, procurar uma resposta. Matemática assustou muito a galera e a galera se rotulou e aí nem se propõe a chegar nesse lugar. Só que o marketing mudou, né? O marketing digital que vem do marketing, você tem muita informação, Então, é fazer o trabalho pela metade, se você não está usando essas informações para poder tomar decisão. Lá na época do Mad Max, lá ainda era um comportamento muito humano. Sim, que as pessoas tinham que assumir e presumir para poder fazer uma grande campanha e torcer para ela funcionar depois e vender. Pra caralho, Isso, exatamente. Com certeza, cara, tinha uma ciência humana gigantesca ali por trás, óbvio. Que era baseado em experiência, então ninguém novo era ouvido. Não, rodava muito pesquisa também. Não, rodava as pesquisas, mas ninguém novo era ouvido. Sim, com certeza. O tempo de reação era muito mais lento, né? Você tá num momento de criatividade, debatendo as pessoas, e esperar você ouvir muita parada. Cara, você mensurar um outdoor é muito mais difícil do que você mensurar uma campanha que tá na mídia. E a gente saiu de um cenário onde a gente não mensurava porra nenhuma pra poder... É possível mensurar É possível mensurar tudo. E aí entra um problema de mercado que a gente tem, e não é só no Brasil, e a gente fala lá de fora também, mas no Brasil isso é bem alto, onde a gente não tem profissionais qualificados com essas duas matérias, né? Uma matéria de entendimento humano e uma matéria de entendimento de números. E aí, de novo, tô tentando quebrar ali o analítico, porque o analítico assusta. E não é esse o ponto. Cara, você entender como é que você toma uma decisão olhando para um gráfico. Como é que você identifica um padrão, cara. Puta, esse dia aqui estourou, por que ele estourou? É só isso que você precisa se perguntar. E aí depois você vai olhar para outro gráfico, por que ele estourou? Cara, concordo plenamente contigo. E um salve pra quem tá ouvindo e assistindo a gente. Sim, eu ia falar sobre isso. Muito foda que a galera pode aprender. Não ia falar sobre isso, não. É marqueteiro, né, cara? Tem um lugar muito foda que a galera pode estudar sobre isso. Você conhece? Exatamente. Eu acho que eu conheço. Métricas Boss Prime tem um gordinho pretinho lá que fica falando sobre dados. Se eu fosse você, eu assinava. Você viu que eu preparei, né? Você Foi sem levantou a querer, mas eu bola. preparei. Pô, foi maravilhoso. Mas Métricas Boss Prime, tá o link na descrição. Lá tem mais de 22 cursos. Então a gente tem um curso que a gente chama de Behavior Analytics, que é só como a gente analisa o comportamento em dados qualitativos. Como é que você coleta esse dado, como é que você toma decisão baseada nesse dado. E tem mais cursos subindo lá, a gente tem de oratória para você aprender a analisar isso e poder se comunicar bem. Tem um curso também que a gente tem sobre visualização de dados, como é que você escolhe melhor um gráfico, a cor. Tem coleta, armazenamento e visualização para você. Pronto, né? Por que eu falei que eu acho pessoas a primeira parte, né? E aí eu aumento de pessoas para cultura também. Perfeito, cultura pra caralho. Porque a coisa mais difícil é a pessoa, o time, se perguntar, falar, tá, mas por que a gente vendeu 15% a menos ontem? Perfeito. 15% é uma variação natural. É mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. Baseado no que, natural? Baseado no quê? E aí, quando o time consegue fazer essa pergunta, você entra pro problema 2. Tá,
Então eu preciso enxergar alguma informação. Aí vamos construir essa informação para poder enxergar. Que, na boa, não é o mais difícil. Não. Você vai contratar uma pessoa, você vai contratar um time, você vai contratar uma consultoria, e você vai conseguir colocar aquilo ali de pé. Uhum. Então, assim, mas nada disso anda se você não tiver uma pessoa ali em cima, culturalmente, fazendo isso acontecer. Como é que a gente fez ali na cultura para essa jornalista pegar essa cultura e passar para o time inteiro? Todo dia a gente pedia para o time fazer, e aí uma pessoa de cada vez, fazer um relatório de venda do que aconteceu no dia anterior, no mais completo possível. Eu já sabia o que tinha acontecido, eu já tinha parado ali, já tinha analisado, mas aquilo ali constrói cultura, e aí a gente vai dando feedback. E cara, puta, ó, essa análise aqui, pô, dava para ter ido um pouco mais a fundo, essa daqui, pô, foi perfeita, não sei o quê. E aí, cara, em 2 meses, essa jornalista já não precisava mais fazer isso. Aí era do time dela. Por aí vai, por aí vai, por aí vai. Aos pouquinhos, né? Tu levantou um ponto aí que eu eu sempre fico fugindo da pauta do Gustavo, mas vocês vão imaginar que a Farm ou que a Z-Dog estejam contratando alguém para área de Digital Analytics, assim. Quais são as características? Sempre tá. Eu sei que você já falou. Sempre tá. Que bom, nem precisei ler. Então, tipo, nesse caso, quais são as características? Eu sei que você já falou um pouco sobre a parte analítica, desconstruindo, né, essa parte analítica, mas o que vocês estão sempre de olho ali na hora de trazer a gente para Até dentro? para complementar e ver o que a Patrícia também acha e o que você acha também. Além disso aqui, de contratar uma pessoa, além disso, para vocês, essa habilidade de fazer perguntas, de ceticismo, ser mais analítico aqui, ela é uma habilidade que deve estar presente nas pessoas que trabalham disto, como um todo? Ou vocês acham que não? Porque, na minha opinião, dando já aqui direto, tem que estar. Porque não importa a área que você trabalha, você tem que saber o porquê, acho que acima de tudo, é uma hard skill ou soft skill? Boa. Eu acho que isso tem que estar presente em qualquer profissional, assim. Eu Perfeito. costumo chamar isso de fome. Você tem que ter fome, você quer degustar aquilo tudo, você quer saber o que aconteceu. Se alguma coisa mudou, você não vai Tem que estar dormir com insatisfeito, aquilo. né? Você tem que estar inconformado, você quer resolver. Óbvio que o profissional de analytics, né, o core dele é entender aquilo ali. Mas, por exemplo, eu que não tenho um time de BI em Z-Dog, só em Zinal, o time de mídia não pode olhar o resultado e falar, ah, não, é porque ontem foi um dia de sol, tá todo mundo na praia. Não, peraí, vamos entender o que tá acontecendo, né? Então, eu acho que isso passa não só pelo resultado, mas por várias outras coisas até chegar no resultado, né? Tô desenhando um fluxo para o site. Vamos pensar mais de uma hipótese, vamos pensar pró e contra de cada uma, vamos pensar nos possíveis problemas. Então, acho que essa é uma soft skill, assim, ela tem que estar muito Eu presente. concordo contigo, houve o Marcel também aqui, o Luciano também, mas tem um ponto que você falou que eu acho bem legal, que existem, principalmente a gente trabalha há algum tempo no mercado, existem coisas que talvez a gente falasse um tempo atrás, que faria total sentido. Então, talvez se há 10 anos atrás alguém chegasse assim, pô, foi o dia de sol, Uhum. tem ninguém em casa, tem Era como aceito. vender. Hoje, eu duvido, o Lucian, enquanto a gente tava conversando no podcast, dropou um tênis novo na loja que ele compra e ele comprou. Ele Meu não tá em bot casa. comprou. Obrigado, amor. E tá no iPad, sacou? Você podia estar na praia e você recebeu uma mensagem no celular, você quer comprar aquela parada, você compra na hora. Eu não refuto esse tipo de hipótese, É. mas agora a gente consegue fazer um API rapidíssimo com qualquer coisa de Exato. clima, cruzar a venda e ver se E realmente vambora, tem uma exatamente. correlação ou não. Porque o Google tem uma Se tem esse palestra muito comportamento, antiga que fala sobre micromomentos. Não sei se você... Micromoments era o ZMOT, Uhum. Zero Moment of Truth. Exatamente, que Eu fala fiz um o pouco meu- sobre isso, né? Eu fiz o meu TCC em cima disso. Muito maneiro. Então Que fala aí isso, sobre isso. É isso, né, moleque? Zero Moment of Truth. É que, na realidade, na história da publicidade... Ninguém quando faz a o gente- TCC bem, cara. Porra, moleque, tirei 10 e o meu professor mandou o meu TCC pro Google falando que eu podia ser um pesquisador. Eu não esqueço disso. É isso. Eu fui mal a faculdade inteira. Naquele momento eu não esqueço, pô. Faculdade inteira. Ética da publicidade, eu não sei como eu passei até hoje. Um conto rápido aqui. Eu fiz o meu TCC sobre uma metodologia de valuation do BTG, porque eu queria entrar no BTG lá na época. Porra, me fudeu já. Eu fiz do Zemote, o cara já fez... Calma. Aí usei a metodologia, não estava funcionando, e aí eu utilizei, e o meu TCC mudou para por que não se pode usar essa metodologia para mensurar Adaptação, né? Tá maluco? novas empresas na bolsa, porque precisava de um histórico grande. Mas o Zemote foi até uma palestra que o Larry Page e o Sergey Brin fizeram, né? Quando eles falaram do Zemote, era publicidade antiga, a gente impactava a pessoa, essa pessoa ia na loja, ter a experiência do produto na prateleira, comprava ou não, né? Que era o último momento da compra. Quando a gente bota um estágio antes, que é o estágio 0, é você gerar naquela pessoa um impacto sobre isso, é gerar a necessidade. O exemplo do Luciano é claro nisso. Ele precisa de um tênis novo? Não.
mas você gerou desejo nele. Então ele tem um primeiro Pô, momento. preciso sim. Um Pô. momento Ah, não precisa. Eu posso depois, quem quiser, manda no Instagram que eu tenho fotos. Que eu digo que eu mostro que ele não precisa. Mas, ó, você tem o momento zero da verdade, então, que é o momento onde eu gero a expectativa dessa pessoa dela ter o desejo de comprar isso. E aí, eu tenho o momento 1 da verdade que vem antes desses 3. Que é o momento 1 da verdade ao invés de eu ir pra loja viver a experiência, eu recorro à internet para saber a avaliação das pessoas sobre aquele produto. Então, isso a gente vivencia o tempo todo. O tempo todo. E eu lembro recentemente, na pandemia, tenho certeza que todo mundo tem histórias maravilhosas, né? Uma das histórias que eu tenho na pandemia é que eu tenho uma cachorra e uma gata, né? E só descobri depois que adotei que cachorro de pelo curto solta mais pelo do que o cachorro de pelo longo. Fazia a menor ideia. Falei, pô, pelo curtinho não deve nem soltar. Pelo contrário. Porra, se eu não tiver um aspirador de pó em casa, eu tô fudido. E na pandemia, né? Eu falei, vou comprar um robô aspirador de pó. Cara, eu não cometi, Tá maluco que eu não vou comprar não essa cometi esse porra? erro, mas foi Eu perto. ainda não Cheguei cometi perto. esse Eu erro. ainda, Fiz, exatamente. fiz. Questão de tempo. Eu cometi Vocês também. podem, quem não fez ainda, a galera daí, pode mandar um alô que eu tenho uma matriz competitiva, tá? Eu montei uma matriz competitiva de cada tipo de robô aspirador de pó e eu comprei o Robô Smart, porque o poder de sucção era maior, integrado com o aplicativo, eu podia mandar o horário que eu queria que ele rodasse, o horário que eu queria que ele desligasse. Eu tô aqui, se eu quiser rodar, pô, caralho, maravilhoso. Eu fiz toda essa matriz competitiva. Percebe? Que eu só decidi comprar o Robô Smart depois que eu fui, primeiro, impactado sobre o desejo de comprar aquilo. Qual o desejo? Porra, eu não tenho tempo, eu não consigo limpar a casa, eu tô de saco cheio, tô entediado, ponto. Número 2, eu fui pesquisar na internet. Eu olhei uma porrada de robô aspirador de pó. Beleza, eu sou um cara mais analítico e criei uma matriz competitiva entre esses O cara com um pouco de tempo aspiradores, né? também. Pandemia, né? A gente tem tempo pra caralho, né? Eu fiz a matriz competitiva e decidi o robô final. Ou seja, a gente impacta isso, né? Se eu não conheço, talvez, primeiramente, a Zedog, eu venho recorrer na internet o que as pessoas acham, eu vou ver Uhum. produto, eu vou entrar. Hoje em dia, eu vou entrar no teu Instagram. No Instagram da marca, eu vou ver como é que as pessoas estão usando isso. Então, os emotes vêm em cima disso, né? Pra gente, agora com os dog kitchen, essa parte de social proof tem sido muito Porra, importante. imagino. Que trocar a alimentação do cachorro não é tão Não é fácil. trivial, né? Você tá ali muito atento para a saúde. Então, por mais que a gente possa colocar um monte de conteúdo no site, a página é imensa. Mas você sabe que 50% não desce do primeiro Sim. scroll, né? Então, tem todas as campanhas, tem a gente falando sobre o produto, tem veterinários falando sobre o produto, mas é muito diferente de ver a experiência de alguém que está na prática, né, consumindo aquilo, né? Um cliente que vai dar uma opinião muito ali genuína. E tem a coisa emocional também de você ver o animal comendo, né? De você Sim. ver como mais saudável ele tá, quão mais feliz ele tá consumindo aquele produto. Então, a gente tá agora com um projeto também bem forte de estruturar em todo o site pontos de comunicação E é foda, de porque o social cachorro não proof. fala, né? Então, Exato. Mas o cliente é o cachorro? exatamente. É, o exatamente. cliente não é o cachorro. Hum. Mas isso que você falou é muito bom. E me lembrou de um exemplo do Flávio Augusto da WiseUp. Ele falou na época da WiseUp que a meta do vendedor dele, na verdade, ele tinha, já na época, um pré-vendedor e um vendedor. O pré-vendedor ele não tinha meta. Quem tinha meta era o vendedor. Porque o maior objetivo do pré-vendedor era ir pra rua, fazer as pessoas terem a primeira aula de inglês grátis. Então, um exemplo aqui, fazendo essa comparação, eu posso hoje, com a nossa escola aqui, ir pra faculdade, pegar uma pessoa com panfleto, não é na rua, é na faculdade. É um meio de funil total. Exato. E falar assim, olha, você tem 30 dias grátis na plataforma de ensino para mudar o teu dia a dia e tomar decisão baseada em dados. Isso é um exemplo aqui que você pode fazer de estar ali ativando a pessoa. Depois cabe a mim, ao meu time de vendas, ao meu time de produto, depois da experiência dessa pessoa, retê-la, que é o churn que a gente tá falando aqui pra caramba. E aí, em cima disso, eu queria trazer uma outra pergunta, que é sobre como a gente consegue diferenciar que, assim, e isso aí acho que vai dar, já que vai sorrir ali de ponta a ponta, que acho que isso vai dar corte polêmico para caralho. Como é que a gente consegue separar no dia a dia métricas de vaidade e métricas de fato vão fazer a diferença e medir sucesso ou fracasso do negócio pra gente evoluir? Porque, cara, eu tô cansado de ouvir a galera do mercado falar: você tem que ter um CAC baixo, um alto LTV. Pô, não tem margem? Foda-se, né? Tipo, eu tenho vendo bombom. Custou R$5 vender o bombom. É baixo? É. Mas o bombom custa R$1. Ah, mas a pessoa compra 10 no ano. Porra, tive R$5 de resultado positivo. Não tem um absurdo isso. Então, o que vocês entendem como métrica de vaidade
que, beleza, métrica, e pra minha opinião, tá? Métrica de vaidade não tem meio que uma receita de bolo. O que pode ser vaidade pra você, pode pro outro ser importante. Mas o que vocês entendem sobre essas métricas que não levam as pessoas a lugar nenhum, que poderiam ser métricas de vaidade, e as métricas de fato ajudam as pessoas a mudar o patamar do seu negócio? Me dá um exemplo de métrica de Te dou um vaidade. exemplo de métrica de vaidade no e-commerce como um todo. Page view. Nossa, eu tive 1 milhão de page view. Não serve pra porra nenhuma. Se eu botar uma criança e mandar essa criança ficar apertando F5 toda hora na página, gerou mais page view. Não serve pra nada. Mas tem dashboards de empresas grandes que eu conheço que tem lá, page view. Pra que você tá olhando isso? Você não vai chegar a lugar nenhum. Essa não é uma métrica acionável. É bonito de falar, né? Pelo lindo. meu site passam não sei quantas mil pessoas no mês. Mas o que você faz com isso, né? Essa Sim. audiência tá qualificada? Qual é a taxa de Exato. conversão dessa audiência? É pago ou é orgânico? Porque com muito dinheiro eu posso fazer Exato. passar milhões, né? Pelo É site. a mesma Cara- coisa de taxa de conversão, né? Taxa de conversão não, taxa de rejeição, né? Que dentro Exato. do Universal Analytics. Você pode muquear a taxa de rejeição e fazer que seja de 0%. Exatamente. O sacou? que é um evento, né? Exatamente. Cara, tem que partir da pergunta. Você tem que Boa. perguntar por que você tá fazendo o que você tá fazendo. Objetivo também, né? E todas as áreas, tá? Então, assim, por que a gente tá fazendo um evento na loja? Qual é o objetivo desse evento na loja? É vender mais. É vender mais? É vender mais naquela loja? Por que eu quero vender mais naquela loja? Se eu tenho 80 lojas, Farm Brasil tem 80 lojas, eu tô fazendo um evento em uma loja. Qual é o meu objetivo de fazer um evento? Eu, como corporativo, né? Eu não sou gerente da loja. Qual é o meu objetivo de fazer um evento em uma loja? Não é vender mais. Não é um evento em uma loja que vai fazer a diferença no patamar da marca inteira. Uhum. Então, por que eu estou fazendo aquilo? E aí, por que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo? Por que eu estou analisando page view? Qual é o meu O objetivo que com eu page faço com view? isso, né? E eu posso fazer um evento na loja para eu poder, cara, eu colocar isso num material e eu vender mais no B2B, porque nesse material vai ter o evento na loja. Pô, maneiro, faz sentido, super sentido. Mas aí agora a gente tá muito claro qual é o objetivo do que a gente tá fazendo. Cara, a gente quer fazer a Farm tem um lifestyle, pô, do caceta, né? E o VM, como um todo, é muito chamativo, bonito e por aí vai. E sempre tem uma discussão boa ali sobre, cara, o quanto de dinheiro a gente vai gastar pra gente conseguir fazer isso maravilhosamente versus o projeto tem que fechar a conta. Fechar a conta. E aí, qual é o propósito desse projeto? Talvez o propósito desse projeto não seja dar dinheiro, talvez o propósito desse projeto seja abrir portas. E tudo bem, não tem nenhum problema isso. A gente só vai ter que pegar esse dinheirinho que a gente está usando para abrir porta e colocar num bolo de dinheiros de Sim. meio topo do funil. E aí, se é meio topo do funil para a marca, quanto eu estou disposto a gastar em meio topo do funil, que não vai me trazer uma receita de imediato, e de imediato que eu quero dizer assim, nos próximos 6 meses. Uhum. Que assim, pra mim, assim, minha receita do ano é uma receita de imediato. Então, cara, só vai me trazer uma receita para os próximos 1 ano, 2 anos, por aí vai. É mais branding, que é muito, muito importante. Mas quanto eu estou disposto a gastar em branding da minha estrutura inteira, orçamentária, né? Eu acabo falando muito do DRE, né? Do PNL como um todo, porque é um business. É um negócio. Se você não toca o digital como um negócio, você tem muita responsabilidade ali na sua mão, cara. Você pode fazer de tudo. Você pode, cara, a mídia é um ralo de dinheiro. Uhum. A mídia é um ralo de dinheiro, cara. Você vai pegar o dinheiro, você vai colocar num negócio que você não tá conseguindo mensurar direito. E se você perder a mão, você vai deixar o negócio ali sem você mensurar direito e sem se perguntar pra que eu tô fazendo Sim. isso. Então acho que parte dali, cara. Qual é a pergunta que todas as áreas têm que se fazer? Algumas se fazem mais do que as outras, mas no geral, as pessoas se perguntam um pouco, por que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo um app, cara? Qual o objetivo Caraca, de eu fazer um app, cara? App virou um negócio que todo mundo falou que tem que fazer. Tem que ter. Qual é o teu objetivo no app? Pô, a gente precisa ter um app. Vender mais. Qual é? Vender mais. Entendi, beleza. E vocês já estão decididos com o app, sim. Pô, beleza, como é que você vai medir essa venda? Não sei. O que você vai fazer com mídia? Como é que você vai medir a mídia? Ué, um TM. Não tem TM em app. E aí, como é que Cara, você Não, vai acho fazer que isso? até antes do como você vai medir, É como pra que você quê, vai né? se comunicar com esse cliente. O que que tem diferente no app que faz ele ocupar um espaço do celular Sim. dele para ter esse app, né? O que que tem diferente do seu site para Perfeito. vender mais, mas como que vai ser isso, né? O que que É, você E oferece? você deu um exemplo bom, né? Uma coisa de recorrência, né? Como o que vocês têm, esse Dog Kitchen, que é de comida, faz sentido o teu app. Porque é uma coisa que eu uso com frequência. Um exemplo claro, eu agora, infelizmente, não tenho o dado preciso nem a fonte, mas eu me recordo que eu analisei uma pesquisa que mostrava que os apps mais desinstalados no mercado eram os apps de companhia aérea.
porque você baixa no momento que você precisa fazer check-in e Uhum. mostrar o bilhete. Depois você vai embora, porque no Brasil são poucas as pessoas, e aí nesse estudo falava, somente as pessoas de classe de alto padrão, que têm uma companhia aérea de preferência. Porque pelo padrão dela de viagem, ela já tem tanto benefício em cima de pontos que não faz sentido ela usar Uhum. mais de uma companhia. Ela fica fiel àquela. Agora, os réis mortais aqui, eu vou abrir. Se a Gol tá mais barata que a Azul, eu vou de Gol. Se a Azul tá mais barata que a Latam, eu vou de Azul. Ah, Se a não Latam gosto do tá- lanchinho da Gol. É, você, pô, isso talvez é o Ainda que te não. menos Ainda, importa. ainda você não quer deu fazer pra o chegar trajeto. nesse nível ainda. Exato, então. Como avião comercial não cai, né? Então, tem uma diferença competitiva Pô, também. mas é verdade, aí você desinstala. Então, pô, você quer fazer um app de uma coisa que talvez não seja recorrente, o que você vai fazer pra pessoa manter aquele app ali? E acho que a pergunta que você falou é muito boa. E antes dela, acho que ainda tem outra. Pra quê que a gente tem um Uhum. app? Qual o motivo que a gente tem um app por trás? Pô, os Dog Kitchen, você tem comidas. E Dog Now é pra entregar uma coisa rápida de qualquer coisa de pet que você queira. Na Farm tem benefícios por ser a É, pessoa ter um app na Farm. dados não é tudo. Tem, Exato. tem muita coisa que a gente vai dar a mão e vai acreditar. E tá tudo bem. Mas a gente tem que estar muito claro no que a No gente tá que a gente tá acreditando. Cara, eu tô acreditando que eu quero um app porque ele vai me fazer vender mais. Tá bom, tá todo mundo dando a mão. Todo mundo comprado com Primeiro, isso. a gente tem certeza que a gente não consegue medir isso. Primeira coisa. Porque senão, cara, vamos botar um MVP de pé, vamos entender, vamos medir. Não conseguimos medir isso mesmo. Não é tipo, vai dar um pouco de trabalho. Porque, cara, botar um app de pé é uma coisa que dá um trabalho perene. Pô, principalmente quando a empresa fecha todas as lojas pra lançar esse app. Foi o Ah, caso de eu sei. Que dá um trabalho danado. Dá um trabalho, dá um trabalho. Dá um O trabalho. trabalho que vocês me Porra! deram. Dá um um trabalho. trabalho gostoso. Dá um trabalho. Então, assim, cara, dá um puta trabalho você botar um app de pé. Então não é o. Puta, não, eu tenho que ter certeza. Não dá pra medir? É, beleza, cara. Por exemplo, não dá pra medir o impacto de longo prazo de marca quando eu faço um evento na França. Que foi o nosso caso. A gente fez um evento gigantesco no Le Bon Marché. Qual é o impacto de marca? Cara, muito difícil de você mensurar isso. A gente gastou rios de dinheiro ali. Daquilo ali saiu uma parceria com a Cezanne, que, cara, é uma marca gigantesca da Europa e super tá ajudando a gente lá. A gente não fazia a menor ideia que isso aí ia acontecer. Mas era um dos propósitos, abrir porta para parcerias. Beleza, a gente não sabe, não dá para mensurar isso pré-projeto. Vamos dar a mão todo mundo tá acreditando nisso? Intuição faz parte do negócio pra caceta. Só não pode depois que todo mundo deu a mão, alguém chegar e falar assim, mas eu disse. Claro que não. Não, mas tem um lance do acreditar também, que é você colocar, que eu acho que você falou ali, qual é a métrica que vai definir que isso deu certo? Objetivo. Não, né, qual o objetivo que você vai colocar ali? Porque assim, por Porque mais às que a vezes gente você não esteja consegue mirando... medir o objetivo, mas tem que ter o objetivo. Sim, não, mas o que eu tô querendo dizer é, beleza, a gente tá acreditando aqui todos juntos, a gente tá dando a mão aqui e acreditou. Qual é a métrica que a gente vai olhar pra poder, olha, eu acho que deu merda. Tem que ter um norte, né? Exatamente. No fim do dia, alguma coisa tem que te dizer se tá dando Exatamente, certo ou errado. exatamente. Não dá pra ficar só na intuição, porque senão você fica também jogando ficha no ralo aberto o tempo todo pra uma parada que não tá dando resultado. Então- E aí, por isso que é importante acreditar sim, mas acreditar por uma ótica onde, cara, eu não tô dizendo sobre o objetivo que vai trazer retorno diretamente, mas o que vai definir que isso não teve retorno. Sacou? E baseado no teu objetivo. Exatamente. Aí qual o objetivo é? Porque se for aumentar a venda, beleza. Poxa, mas aqui a gente mediu que além de aumentar a venda, e tem isso com a gente. A gente fala sobre evento, por exemplo, e a gente sempre discutiu se vale a pena a gente estar em evento ou não. E a gente percebeu que se a gente for colocar o Prime para poder vender ou a consultoria para poder vender, a gente não vai vender nada lá, mas pô, a gente Gera conheceu contato. o cara da Coffee Mais num evento que a gente super subjugou e o cara tá com a gente quase 2 anos aí. E dependendo do tipo de negócio que você tenha, Exatamente. a gente patrocina já segundo ou terceiro ano que a gente patrocina o E-Commerce Brasil, o fórum. Ali na hora você não fecha nada. Mas a gente fechou. Por exemplo, pro fórum ano passado que a gente fez, que a gente teve o stand, pra esse ano agora, a gente fechou o Leroy Merlin, que Exatamente. conheceu a gente lá, 1, 2, 3 milhas. Não foi uma venda que aconteceu na hora. Aconteceu depois. Mas o nosso maior objetivo, que aí é um objetivo que eu trago o exemplo que você estava falando, nosso objetivo não era um objetivo de vender ali dentro, é um objetivo de autoridade de marca. Isso tem que estar muito Nós claro. éramos a Exatamente. única empresa especificamente de Digital Analytics da porra do fórum. Isso gera autoridade. Porque tem um monte de gente que faz esse serviço também. A gente Sem só faz dúvida. aquilo. É autoridade. Indústria de moda é algo que por si só já é muito subjetivo. Assim, 90 É. e vral por cento dos produtos são diferentes a cada coleção. Sim. E aí a gente sempre brinca lá que, puta, fazer cerveja deve ser mais fácil do que fazer roupa. Cara, e tem alguns casos que realmente não dá pra medir. Assim, pelo menos eu não conheço.
Exemplo, a gente tem parceria com Yawanawá, que é uma tribo indígena que a gente faz N produtos há anos. E isso ajuda a gente, tem uma questão de valores, da gente fazer por valores, mas tem uma questão de branding, da gente ser uma marca sustentável ali, vinculado. Pronto, tem um objetivo. É o objetivo, mas como é Não que dá você pra mensura medir, que isso daqui Deu errado, sim, concordo. deu errado ou não? Concordo. E aí, e tá tudo bem, se todo mundo der a mão e tiver controlado, cara, eu não posso gastar mais do que X fazendo esses eventos de branding, por exemplo, que tô citando branding porque ele é menos mensurável mesmo, é mais difícil de mensurar. Você tem que ter um limite ali, cara. Você não vai gastar, milhões se você tá com um budget de milhares. Tendo esse limite, cara, dá a mão e vambora. Mas aí entra essa cultura do pra que a gente tá fazendo isso. E, cara, isso esse dar a mão, isso não acontece, cara. Isso não acontece. Isso aqui Na hora que dá merda, aquela pessoa que tava com o pé atrás, ela fala, eu falei. é uma pessoa de uma área que toma uma decisão que as outras não estão envolvidas necessariamente. Ele lembrou de uma pessoa agora. Visualizou. Vou te falar, sem brincadeira, cara, a Farm Global, como ela nasceu meio startup ali dentro e foi pescando cada pessoinha dentro do Grupo Soma para poder fazer parte ali. Cara, o time da Farm Global, que é o time que eu tô inserido, o time é muito fora da curva, assim. Então tem uma união ali, uma mão dada realmente que não é o padrão. Mas o normal cara, o time cara de que foi voto digital. vencido, talvez. O né? time de... Às vezes o cara não é envolvido na falta discussão, de entendeu? alinhamento, Falta de né? Não tem alinhamento. objetivo compartilhado, não é squad, aí Porque- tá cada um correndo pra um lado. Porque o objetivo não é nem perguntado. Tipo, por que a gente tá fazendo isso? A gente tá fazendo porque a gente tá fazendo Primeira isso. coisa que vamos alinhar. Por que a gente tá fazendo isso? A primeira coisa É que a isso. gente faz em tudo nosso aqui. Uhum. Primeira coisa, a gente tá fazendo isso pra quê? A gente tem uma convenção. Nem sei se a Farm Brasil ainda faz isso, cara. Eu trabalhava na Farm Brasil antes de ir pra Farm Global, né? Tem um tempo já. A Farm Brasil faz uma convenção para as lojas, sempre antes da coleção. E aí, cara, é uma grande festa, passa os modelos, as estilistas explicam para as vendedoras e para gerentes de loja quais são, o que eles pensaram na coleção, etc. Qual o propósito disso daqui? O propósito disso aqui é engajamento. É só engajamento. Cara, tem informação dada ali. Essa informação poderia ser passada por e-mail. Poderia ser passada por boca a boca. Cara, aquilo ali é engajamento, da galera ficar animada e vambora. Quanto de dinheiro eu tô gastando nisso versus quanto de dinheiro eu posso fazer alguma outra coisa para engajamento. Eu posso fazer milhões de coisas para engajar meu time. Eu posso dar treinamento para engajar meu time. Mas se você não entende que o objetivo daquilo ali é engajamento, você não se abre às outras possibilidades para poder fazer aquele mesmo objetivo. E qual o retorno que o engajamento traz pro negócio? Sacou? Isso. Aí entra a medição. Exatamente. Eu quero fazer mais duas perguntas finais aqui, por incrível que pareça. Acho que já fica aqui no ar a gente fazer mais podcast desse tempo, porque eu olhei aqui e falei assim, meu irmão, não sei nem quanto tempo tá dando ali, o Gabriel vai matar a gente. Vai matar Mas mesmo. tudo bem. Não, vamos seguir aqui. Tem duas perguntas finais para vocês, mas antes da gente finalizar aqui essas perguntas, eu queria só deixar um último recado pra galera ali, viu? A gente falou da camisa aqui, da Métricas e tudo mais, e a gente tem a parceria com a Reserva Inc. Se a galera Exatamente. quiser também adquirir as camisas da Métricas, agasalho, casaco, uma porrada de outras coisas, o link tá na descrição aqui também, tá? Tem 20 de desconto. Vintão. Boa. É só clicar aqui. E baseado nisso, o que eu queria trazer aqui? Hoje, dentro da discussão que a gente tá tendo, a gente tá falando muita parada importante pra galera. Mas, por exemplo, acho que a Patrícia tem muito isso na estrutura da Z-Dog aqui como um todo. Que é como você consegue fazer cross-sell e upsell, e essa análise de dados pode estar útil aqui. Porque pela análise que eu tô vendo, porque o Marcelo tá em farm, ele também pode fazer uma parada com Farm Foxton, Busy, né? É Busy, não? Fábula, que é a de criança e tal. Então, dá pra fazer alguma coisa em conjunto ali, onde a mãe comprou e o pai comprou, e você fala, pô, tem um desconto aqui na Fábula, né? Dá pra se fazer alguma coisa ali, mas é muito mais collab, né? Mas como é que vocês conseguem, dentro do próprio site da Farm Global, fazer cross-sell e upsell, e como a análise de dados permite e ajuda isso aqui? Eu acho que, primeiro de tudo, né, você conseguir enxergar essas caixinhas e olhar quais produtos são comprados juntos frequentemente, que produto que é a porta de entrada, quais produtos são recorrentes, e aí você tem um timing de comunicação. E aí, a partir do momento que você tem essa visão, você consegue agrupar essas audiências para entregar uma oferta personalizada, né? Então, no site, por exemplo, 70% dos pedidos que tem um peitoral tem uma guia também. Então, a pessoa compra o conjunto, né? Ela quer a mesma estampa, quer a mesma coleção. Então, a gente tem ali um esforço de
entender como que eu comunico isso junto, como que eu facilito, né? Eu tô vendo aqui um peitoral, do lado já tem essa Guia guia. pra compor. Tem produtos que são muito sazonais ou muito regionais, né? Então, essa questão do clima. Cara, choveu em São Paulo, a gente vai Vai vender. oferecer capa de chuva, né? Vai oferecer um casaco também, vai oferecer cama, coisas de inverno. E aí, recorrência, eu acho que entra muito uma antecipação para o cliente, né? Por exemplo, eu compro tapete higiênico. Se a minha recorrência é de 30 dias. Você quer ver como é que eu compro? Zipad. Zipad. Respeita, velho. Exato. Preto ainda, porque não sei o que de bambu. Exato. Parece que eu vou ganhar um patrocínio e você não. Pô, eu tenho tudo pra mostrar. Eu deveria ganhar pela quantidade de coleira e caminha que o Vitor já comeu. Eu comprei um apartamento de caminha e coleira na Zidog. Vamos resolver, vamos resolver. Então eu falo, pô, Gustavo, seu tapete tá acabando, né? Você pode assinar e receber na frequência que você quiser. Enquanto você não fez isso, tô te lembrando que você tem que comprar de novo. A mesma coisa pra comida. Olha, a comida do seu cachorro vai acabar. Então, além de cross-sell e upsell, né, tem também essa coisa de antecipar e prestar meio que um serviço pro cliente. A gente se apoia muito em algoritmo, então tem vitrine recomendada no site, de produto recomendado, tem vitrine no e-mail, mas essa análise apartada, ela ajuda muito para saber como que eu vou personalizar minha home de acordo com a audiência que eu vou mandar para lá, como que eu vou comunicar na mídia, né? A gente avalia e vê que se o cliente, na primeira compra, se ele compra só um produto, tem um produto específico que eu já sei que é o que ele vai comprar. Então, é esse que eu vou botar na mídia de novos. Agora, se eu sei que o cliente já comprou uma cama, eu vou oferecer uma capa de cama. Se eu sei que ele comprou um comedor, eu vou oferecer jogo americano. Então, conseguir enxergar isso tudo ajuda bastante a gente a ter essa oferta bem mais personalizada. Pô. Vocês fazem também essa estratégia lá? Cara, depende das marcas, né? Assim, Imagino. eu acho moda, principalmente no caso da Farm, um pouco mais difícil, porque a gente tá falando muito de estampa, que é o carro-chefe da Farm, e que é muito relevante no resultado como um todo. E quando você A fala... estampa da Farm é bizarro, porque é bizarro. Tanto minha esposa compra e tal, né? E eu passei a comprar, é fácil, né? Você sabe que ela gosta daquilo, vai Natal. É Vou lá. mole, é mole. Só mostra o que ela já comprou e vambora. Mas é bizarro porque você começa a ver, eu não sei se você tem algum dado ou alguém fala isso, eu consigo ver e olhar e falar assim, a pessoa tá com alguma roupa e fala assim, é da Farm. Exatamente, cara, É da exatamente. Farm. Quando você olha lá fora, culturalmente, tem o lado bom e o lado ruim, a galera não tá acostumada a usar estampa. Então, assim, você vê uma Farm... É chamativo, né? É diferente. Cara, de 200 metros na rua, você tá vendo alguém vindo de Farm e você sabe que aquela pessoa lá é Farm. Não tem nada muito parecido. E assim, Oceano Azul, bacana, mas também uma dificuldade cultural. Perfeito. Então, a nossa entrada lá é mais sobre ocasião de uso. E que é um pouco mais difícil de você capturar isso com informação mercadológica. Informação mercadológica ela comprou a coleira e eu também tô vendo que ela tá comprando a guia junto com a coleira. A guia é a coleira, né? É a mesma coisa, né? Não, a guia é uma coisa, coleira é outra. Isso, tá certo. Mas eu percebo a mesma coisa com as dog. Quando a pessoa tá andando, eu falo assim, aquela guia da dog. Também. Sim. O Zog tem uma identidade de marca muito, muito boa. Então, mercadologicamente, você analisa a venda e você consegue identificar, por exemplo, na Zidog. Na Farm Global, especificamente, você não consegue saber se essa cliente que comprou é uma cliente que topa ir jantar com a roupa da Farm ou ela só topa viajar. Ou ela só topa estar no churrasco de dia, porque lá nos Estados Unidos é muito isso que acontece. E aí, como é que você vai conseguir educar essa cliente que ela também pode sair para jantar e tá tudo bem? Lá, você botar Farm é quase um statement lá de cara, puta, eu vou ser olhada, eu estou saindo, eu sei disso e tá tudo bem. E é isso que eu quero. É diferente do Brasil, né? No Brasil, cara, eu cruzei aqui com pessoas de Farm aqui trabalhando. E isso é completamente normal. Lá fora é menos. Muito menos. Então, você começa a tentar pegar, como é que eu vou pegar os dados de ocasião de uso dessa pessoa, como é que essa pessoa gosta de usar, para eu tentar entender como eu vou me inserir naquele meio e mostrar para ela que ela pode usar em outro lugar também. E aí, como é que isso aqui vai se entrelaçar com a minha campanha, lá no início de branding. Então, cara, uma informação que está saindo talvez do CS, lá do atendimento, que a gente falou, porque mercadologicamente eu não consigo pegar isso, ou da loja, pegando isso aí, trocando lá com o marketing, lá no início da campanha, para a gente poder fazer uma campanha em prol daquilo. Então, assim, eu acho que é um pouco mais complexo. Quando você vai para uma Hering, por exemplo, da vida, que a gente tem, você, cara, homem comprando blusa básica, pô, me dá
a preta, a cinza, a branca e beleza. Aí começa a ter os combos, e aí fica um pouco mais fácil de você fazer um upsell da vida. Então é por aí. Então eu acho que em moda é um pouco mais complexo, principalmente quando a gente fala de farm, a gente está falando um pouco mais de ocasião de uso. E que fica aí a curiosidade, ocasião de uso não é o padrão como as marcas se organizam no varejo. As marcas se organizam no varejo em geral por linhas de produto. Então é o produto de couro, é o produto de tecido, é o produto... Porque as compradoras se organizam dessa forma, que tinha lá atrás, né? Porque tinham os contatos eram assim. E a cadeia vai seguindo. Mas faz sentido, cara. Faz sentido eu me organizar por... Cara, alguém entra na loja, em geral, procurando tecido específico. Tecido específico. Você está procurando para fazer alguma coisa com aquilo ali. Ou você não está procurando nada específico, só quer se sentir bonito. Então tudo bem. Então, assim, são coisas que você vai mudando ali a partir dos dados. Sem dado, não dá. Até pra dar uma contextualizada pra galera aqui, ver se eu tô errado. Que aí acho que no caso da Soma eu não vou saber tudo. Vai jogar a Zedog. Hoje tem Zedog Kitchen, que é a parte de comida. A Zedog de fato ali. E tem o Zinal, que é o app. Tem Zidog, Zcat, Zcat, isso. tem Zidog Kitchen, tem Zidog Human. Zidog Human, pode crer. Esse tênis Pode aqui crer, é pode crer. ASICS com Zidog Human. E Zinal. Zinal. E aí Zinal vende produtos Zidog e vende outras marcas também, né? Aí é uma pet shop delivery. Então tem comida, remédio, tem outras marcas. E recentemente tudo isso foi adquirido pela Pets. Pela Pets, exato. Boa. E Grupo Soma, Farm, Foxton, Ering, Fábula. Eu vou me perder, tá? Deixa eu ir na minha ordem aqui, que fica na minha vai cabeça, tu, tá? vai tu. Ering, que, cara, tem 6 marcas dentro da Ering. Tem Ering Kids, Ering bizarro. Íntimos, Ering Esportes. Desarme, que é uma marca feminina do grupo da Ering também. Cris Barros, NV, Fábula, Foxton, Farm, Animale, Farm Off Global, Off Premium, Foxton. 11. Já tinha falado Foxton? Já tinha falado Fox. Tá, faltou uma aqui. São 11. Tá, mas caralho, coisa pra caralho. Tipo Métricas Boss, né? Métricas Boss, Tô Prime, tentando lembrar ainda. que mais? Um dia a gente chega lá. Mas a Métricas Boss vamos falar, né? Métricas Boss, Métricas Boss Prime, Métricas Boss Consultoria, Métricas Boss Auditoria, Analytics Talks, Analytics Summit, Reserva Inc. Anti-Time Social Club. Anti-Time Social Club. 8 coisas já. Vocês estão fazendo coisa pra cacete. A gente tá quase um grupo já. Qual o objetivo de cada uma dessas? Podcast. Aí a gente vai virar Métricas Boss Inc. Corporation. Corporation. Métricas Corp. E aí embaixo vai ter o Métricas tudo, né? Eu prefiro Inc. Inc é maneiro. Pra gente finalizar, por incrível que pareça aqui, nem sentir esse papo tão maneiro surgir aqui, acho que já tá... Eu não quero nem saber. Eu vou convidar para outro, tá? Vocês só vão me dar a agenda para trazer para cá. Mas eu queria finalizar aqui sobre, de uma forma mais rápida, sobre, na experiência de vocês, olhando para trás agora, quais são os principais erros que vocês os principais erros que vocês veem hoje as pessoas cometendo quando fala e-commerce, métricas, dados? Que vocês viram no passado, que hoje vocês enxergam, ou que vocês venciam hoje em dia? São os principais erros que a nossa audiência pode estar cometendo também aqui. Eu acho que a gente falou muitos deles aqui, né, Boa. durante. Então, desse extremo de não tenho dado nenhum para tenho muitos dados e não sei o Fico que fazer com perdido. eles. Não tem uma hipótese clara, né? Uma análise, ela precisa responder uma pergunta, ela, né, tá buscando uma oportunidade ou um problema, isso precisa ser validado. Olhar só para o quali ou só para o quanti. A gente vê muito isso em NPS, né? Quando você destrincha ali os problemas que os clientes trazem, aí você vai falar com as respectivas áreas. Ah, não, mas só 15 pessoas falaram isso. Mas são 15 pessoas que estão passando por um problema, né? A gente tem que olhar para isso com carinho, dimensionar, depois talvez numa quanti, mas precisa ser endereçado. Então, ter essas duas visões, olhar para contexto, né? Eu acho isso que aí a pandemia deixou muita gente mascarada. Já, acho que deve ser a 20ª vez que alguém nesse podcast aqui fala disso. Que a pandemia deixou a área de digital mal acostumada. Total, né? A gente tá vendo aí muitas empresas tendo que, agora que o contexto é outro, né? As pessoas voltaram pra loja física e tudo E mais. você olha o gráficozinho, assim, o mesmo crescimento que tinha antes, segue o mesmo crescimento, só que teve um boom na pandemia que caiu depois. Mas é porque tiveram empresas que fizeram uma transformação digital, não porque queriam, mas por obrigação, né? Sim. E não se adaptaram. Então agora tem muita empresa tendo que rever forecast, tendo que rever estrutura, né? Então olhar o contexto, não só dentro de casa, mas fora também é super importante. O contexto eu concordo muito, cara. Principais erros, né?
Cara, eu acho que tem uma questão de cultural de você fazer as perguntas. É, Cultura e pergunta é igual a pandemia. Já foram 20 pessoas de podcast pra falar a mesma coisa. Cara, Exatamente. cultura, fazer pergunta é bizarro. cara, é porque tem essa separação entre diretoria, C-levels áreas e o separadas. digital, onde trata como um bicho de 7 cabeças, onde as outras pessoas não conseguem ajudar. E aí ficam duas linguagens que não se conversam. E tem que se conversar. E quando isso acontece, o digital fica muito sem rumo. E aí o digital não consegue ajudar o resto da empresa, né? Não consegue ajudar a parte de criação, a parte de marketing. Fica muito fechadinho só no seu mundo. E, por consequência, não é envolvido na estratégia pelo outro lado, porque você não está falando a mesma língua. Então, cara, só cortou a de coste, é isso aí. E aí, cara, você não consegue nem conversar sobre a de coste. E é ótimo porque corta de costa. Daqui a pouco do nada o pessoal da loja. Gente, aconteceu alguma coisa? Porque veio menos gente na loja essa semana. Então, porque assim, essa publicidade ela não impacta só online, não. Isso. Tá? O online é mais fácil que é só um E, clique, cara, mas você tem não, gente que e vai você na nunca loja. vai conseguir Nunca provar vai isso. conseguir provar. Você nunca vai conseguir mostrar isso exatamente, porque estão muitas variáveis. Mas é engraçado que o investimento sai do digital. Sai E do é cobrado o dígito. ROI e o ROAS em cima desse investimento, mas que também reverbera na loja. E uma forma que a gente descobriu até, uma vez de testar isso, foi botar um cupom que só valia em loja, para saber a quantidade de pessoas que iam para a loja e falar de um produto que estava sold out no site, mas que tinha nas lojas físicas. Segmento por geografia, dependendo do seu Exato. tamanho. As pessoas, a gente conseguiu ver, que as pessoas chegavam, em algumas lojas que a gente atendia, as pessoas chegavam com o celular, falando assim, eu recebi esse e-mail aqui, com essa peça, você tem essa? Mostrando ali, pô, é o e-mail que levou a pessoa pra lá. Então esse entendimento também é muito forte, porque a Zlog hoje em dia também tem a loja e tem stands. Então, o digital, ele olha o CRM. Só que depois que pinga venda em outro lugar, ninguém fala. Mas quando analisa o ROI, talvez o ROAS ali, do online, fala, corta o ad cost. E impacta em mais gente, né? Cara, então assim, acho que tem uma questão cultural, onde a área de negócios tem que conversar mais com a área de digital. E isso tem que vir de digital, não vai vir da área de negócios. Então as pessoas de digital tem que ficar mais business. E aí isso parte por... Isso aí você já deve ter esbarrado muitas pessoas que olham mais para a receita e não olham para a margem. Você tem que olhar para a margem, você tem que olhar até a última linha, né? No mínimo ali, o que mais você está controlando? Receita, markup que você tiver, os descontos, obviamente, né? O markup que você tiver e o quanto você está gastando de ad cost. E, cara, essa última linha aqui, que eu chamo de margem e-commerce lá, um nome inventado por mim ali, só pra gente poder acompanhar, que é onde você mais tem gerência ali, de você poder brincar com as coisas ali e mudar com as coisas. E aí você tem que começar a se fazer perguntas. E tem perguntas, cara, tem zilhões de perguntas que eu não sei responder ainda. E a gente tá se perguntando e a gente tá testando pra poder descobrir o que a gente faz e o que a gente não faz. Então, cara, cultura do digital, que tem que ser mais business, e quem toca o digital tem que olhar mais pra última linha. E a partir daí, a construção, etc, cara, tudo vem a partir dali. Aulas, cria. Nem sei o que você vai fazer agora depois de ouvir esse podcast. Que Se tem não que for compartilhar isso daqui das 5 estrelas, vai ser um fogão quadriboca. Né? Pode ser. Porra, Arrego. É isso. Eu detesto jogar praga. Eu não gosto de jogar praga. Mas... No bot gerador de boleto aí. Não, me disseram. Se você olha muita taxa de conversão, vem um bot que vai lá, pega um produto, compra 10 unidades, bota no boleto, e vem outro bot e faz isso de novo. Vai foder tua margem, vai foder teu estoque, tua taxa de conversão. Eu sei que você não quer isso. A gente também não quer. Eu também não quero, pô. Mas só pra dar isso 5 não estrelas, acontecer, você tem que ajudar a gente. 5 estrelas, compa. Eu quero te ajudar, mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar. Tá entendendo? Exatamente. Só compartilhar. E dar quem não 5 dá 5 estrelas, vocês conseguem pegar no cookie e aí conseguem saber onde é que trabalha. Não, relaxa. Eu tenho. A galera não sabe que eu sou maluco, tá? Mas eu sou maluco, a galera não tem noção disso. Você sabe, você fica com vergonha às vezes. Vem a pessoa e fala assim, pô, sou muito fã de vocês. É meu, tu ouve podcast? Ouço, porra, deixa eu ver o teu Spotify aí. Eu fiz isso. Eu mesmo falei, cara, sou muito fã de vocês, posso tirar uma foto? Eu falei, claro, tira aí. Até fã, tu estuda com a gente? Não. Tu já fez consultoria com a gente? Não. Tu acessa o blog? Pô, acesso. E o podcast tu ouve? Pô, ouço. Abre o Spotify aí, pô. Deixa eu dar uma olhada. Pô, que isso? Tu não ouve? Tu por que tá com vergonha de mostrar, então? Porra, eu sou maluca. Isso fica... tipo assim, mas... Pessoal, desculpa qualquer coisa. Boa semana e tchau. Valeu, até a próxima, Marcel. Valeu, Patrícia, obrigado. Muito obrigado pela conversa, viu, gente? Tamo Obrigado. junto. Valeu!